Glória a Deus, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vocês que estão em casa também, que você seja abençoado nessa noite. E nós vamos falar de milagres. E o Senhor falou comigo a respeito dos processos para nós alcançarmos o milagre, os milagres, né? Porque o nosso Deus, ele é a fonte inesgotável. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são bem maiores do que os nossos. Está muito acima dos nossos pensamentos, né? Então eu acredito que Deus tem algo especial para falar conosco. Eu trago a saudação do meu pastor Sérgio Siqueira, estou debaixo da bênção dele. Meu amigo, irmão Carlos Augusto, que chegou ainda há pouco, que está representando os intercessores que andam comigo. Amém? Ficou só ele como escudeiro nessa noite. E eu creio que o Senhor tem algo especial para nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Talvez aquilo que eu vou ministrar nessa noite não seja nada novo para a sua vida. Mas a Bíblia diz, e a palavra do Senhor se renova a cada amanhecer. Assim como a misericórdia de Deus se renova a todo amanhecer sobre as nossas vidas, a palavra de Deus, ela também se renova. Esses dias eu li uma mensagem que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. E é verdade, porque a Bíblia, ela fala acerca do nosso futuro, fala do nosso presente, mas também fala acerca do nosso futuro, daquilo que o Senhor sonhou para nós, né? E ela é o alimento sobre as nossas vidas. Já que nós vamos falar de milagre, eu acho interessante quando nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver os discípulos dentro de um barco, uma tempestade, e quando eles olham, alguns, né, para não dizer todos, se assustam pensando que sobre as águas vem um fantasma. Nós muitas vezes ministramos, Pedro andou sobre as águas, e eu, né, como uma sonhadora da palavra, penso que se Pedro tivesse andado sobre as águas, quando ele sentiu medo, ele tinha saído correndo pelo lado oposto, não é assim? Porque quando eu estou com medo, ou eu me escondo ou eu corro, sim ou não? Mas Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus, porque ele só saiu do barco quando Jesus disse, Pedro, então vem ter comigo. Esse é o poder da palavra, e nós devemos nesses dias caminhar sobre essa palavra. É essa palavra que vai nos levar ao sobrenatural, é essa palavra que vai nos levar a viver o extraordinário de Deus sobre a face dessa terra. Se você crê, eu gostaria que você desse um glória a Deus bem forte nessa noite. Só para saber se vocês também são pentecostal, amém? Então vamos ler comigo? Eu gostaria que você levantasse sua mão direita ao céu e diga assim, Senhor, dá voz para tua filha, que ela está meio rouca, mas ajuda ela a chegar até o final. Aleluia, glória a Deus, onde dois ou mais concordar, assim o Senhor fará, amém? Diz assim a palavra do Senhor, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você pode fechar os seus olhos, sentado mesmo como você está? Pai, eu quero declarar diante da sua igreja a minha total dependência ao Senhor, porque eu de mim mesma não tenho nada a oferecer.
Mas eu creio em Ti, que Tu és a fonte inesgotável de poder e glória sobre este lugar. Então, Senhor, toma o Seu lugar de honra, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu acredito que você já ouviu essa palavra ser ministrada muitas vezes. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver um dos maiores milagres que já aconteceu na Bíblia. Só que muitas vezes nós não paramos para pensar como estava o estado emocional dessa mulher. Ela estava viúva, o provedor da sua casa acabara de falecer, e ela ainda corria o risco de perder os seus filhos para pagar as dívidas que havia ficado. Porque naquele tempo não era igual hoje, né? Que você compra um apartamento, falece, quita e fica de herança. Não era assim. Os filhos tinham que trabalhar e pagar a dívida, eles iam levados como escravo. Então você imagina aquela mulher, nós mulheres, que somos totalmente emocional. Você imagina como ela se encontrava naquela situação? Mas sabe o que eu olho? A força dessa mulher, sabe por quê? Porque a dor não paralisou ela. A insegurança não paralisou, o medo não paralisou. E sabe, a Bíblia diz que no início, Satanás ele era comparado a uma serpente. E ao final, em Apocalipse, ele é comparado a um grande dragão. Sabe por quê? A sentença que foi liberada sobre ele é de que ele se alimentaria do pó. E o pó sou eu, o pó é você. Satanás, ele se alimenta das nossas fraquezas. Então, toda vez que ele nos intimida, ele rouba de nós a nossa autoridade. Então, toda vez que uma circunstância te paralisa, você está transferindo para ele uma autoridade que é sua. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele me deu e te deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E esses dias eu meditando, eu aprendi algo. A Bíblia diz que, Satanás ele ruge, ele brama como um falso leão, tentando tragar as nossas vidas. E aí, se você parar para analisar, um leão, ele jamais vai bramar, Às vezes eu falo as palavras erradas, mas acho que é isso. Vai bramar para a sua presa. Por quê? Porque se ele bramar, a sua presa vai sentir medo e vai correr. Sabe quando que um leão ele vai bramar? Quando ele se sente intimidado, quando ele sente medo. Sabe por que Satanás ele brama contra as nossas vidas? Primeiro, porque ele sabe que o medo ele paralisa, nos tira do foco e nos rouba a direção. E ele também sabe que quando ele olha para nós, ele vê um leão maior, ele vê o leão da tribo de Judá. Ei, Rabacalabaxéria, você pode entender que maior é aquele que está conosco do que aquele que ruge ao nosso derredor tentando destruir as nossas vidas. E é por isso que essa mulher ela não se intimidou diante das circunstâncias, porque o nosso Deus, ele não é um Deus de circunstâncias, de momentos, mas ele é um Deus de eternidade. Aquilo que ele tem para nós não é momentâneo e passageiro, é eterno. E nós precisamos compreender isso. Mas sabe por que muitas vezes nós estamos nos sentindo com medo, intimidados? Porque a nossa identidade ainda não foi revelada em nós. E sabe por que a nossa identidade não foi revelada em nós? Porque nós estamos caminhando distante de Deus. Nós precisamos nos achegar a Ele, porque quando nós achegamos a Ele, Ele se revela a nós. Não é Deus que toma distância de nós, somos nós que tomamos distância dEle. Como o irmão ministrou aqui ainda há pouco, é nós que temos que ir até Ele nos limpar. Somos nós que temos que ir buscar nele a purificação. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu conheço de Deus, mais a minha identidade nele é revelada. E eu quero dizer para você que no dia que você descobrir quem você realmente é e quem você foi chamado para ser, ninguém te para mais. Sabe por que Jesus não era movido por aquilo que as pessoas falavam ao seu redor? Chamaram ele de Belzebu, de glutão, e nada abalava a identidade dele. A Bíblia diz que antes de Jesus operar milagres, porque assim, você me vê entrando na igreja, você só vai saber se Deus me usa quando eu começo a pregar, sim ou não? E depois que eu começar a ministrar, pode dizer que você fala, aquela mulher é mulher de Deus, ou também pode falar, não é mulher de Deus. Porque nós, humanos, estamos olhando para as obras, só para as obras. E nós vamos tratar as pessoas segundo as obras que elas realizam.
Mas Deus afirma Jesus antes dele fazer qualquer milagre. No seu batismo, a pomba se manifesta e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me alegro. Jesus foi afirmado pelo Pai. A sua identidade estava nele, estava no Pai. Então, nada paralisava. Quando você descobrir que você é filho, e você entendeu o que é ser filho de Deus, você vai entender que Satanás, ele não tem toda essa autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você entender o poder que está sobre você, aonde você chega, ele tem que bater em retirada. Aonde você entra, ele tem que recuar. Gente, a serpente, o macumbeiro vem para ali, serpente, o crente olha a serpente e sai correndo. Não! Nós temos que usar a autoridade que o Senhor conquistou para nós a preço de sangue. Não foi um cheque, não foi um cartão 5 estrelas, mas foi o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário sobre a minha vida e a sua vida. E nós queremos chegar até o milagre, mas nós não queremos passar pelos processos do milagre. E muitas vezes nós estamos a caminho do milagre, só que nós somos limitados demais para compreender isso. E é nesse momento que a gente começa a murmurar, começa a reclamar. O povo no deserto, eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Só que quando nós temos uma promessa na nossa vida, nós temos que entender que há um caminho para chegar até lá. E nesse caminho, o trabalhar de Deus é em nós. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas que estão ao nosso redor, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, os filhos, mas nós não compreendemos que o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Deus não queria tirar só aquele povo do Egito, mas Ele queria tirar o Egito de dentro daquele povo. Sabe por quê? Porque dons abre porta, mas é o caráter que permanece, que deixa elas abertas. Sabe o que Deus trabalha no processo, nas nossas vidas? É o nosso caráter. Porque se nós chegarmos com o nosso caráter deturpado, na onde o Senhor tem para nós, aquilo que era para ser maldição vai se tornar aquilo que era para ser bênção vai se tornar em maldição nas nossas vidas. É por isso que tem todo esse processo. E o primeiro processo que essa mulher passou foi o processo da busca. Para onde você vai quando tudo está mal? Quem você procura quando tudo está dando errado? Essa mulher, ela foi no lugar certo, buscar a pessoa certa. O profeta aqui representa a própria conexão com Deus. Ela chega no profeta e diz: o meu marido era um homem de Deus. O meu marido servia ao Senhor. E agora ele se foi. E eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um socorro. Ela foi buscar. O primeiro processo é buscar. E aí, muitas das vezes, no momento da dor, o que nós menos queremos é nos prostrar diante de Deus. No momento que a gente falha, a gente quer se distanciar, e é nesse momento que nós temos que nos prostrar diante do Senhor e reconhecer a nossa total dependência a Ele. Reconhecer que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. O primeiro processo que essa mulher passa é enfrentar a sua dor, enfrentar a circunstância e buscar um socorro e um milagre. Não adianta aí você ficar em casa murmurando, reclamando, chorando. Ei, nosso Deus não é um Deus emocional, tanto que Paulo vai dizer: ofereça a Ele um culto racional, com entendimento. Saiba aquilo que você está fazendo na presença de Deus. A Bíblia também diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que isso quer dizer? Ei, está chorando, tá? Agora limpa esse rosto, toma um banho, se coloque na posição e vai buscar o único que pode mudar a sua história. Porque se eu e você, né, se a nuvem para, eu paro, fica tudo parado, mas o céu se movimenta conforme eu vou me movimentando. Está com pouca força? Mesmo na sua pouca força, não negaste o meu nome, por isso eu coloco uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Não está conseguindo falar? Entrega suas lágrimas para Deus, porque Ele intercede através de gemidos inexprimíveis. Ele conhece o clamor do nosso coração e da nossa alma. O importante é buscar a face e a presença de Deus.
Mas a gente quer desabafar com todo mundo, desabafa nas redes sociais, mas não nos prostramos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o único que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que quando Ele fecha, ninguém abre. É a Ele que nós devemos recorrer. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O segundo processo é não subestimar aquilo que você tem. Quando o profeta pergunta para essa mulher, o que você tem na sua casa? A primeira resposta dela é, a tua serva não tem nada. E quantas vezes nós estamos assim na presença de Deus? Eu quero que você saiba que tudo aquilo que você precisa está dentro de você, não está fora. Tudo que você precisa está dentro, não está fora. O milagre dela estava dentro de casa. Mas muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus já fez dentro de nós. Nós não acreditamos na unção que Deus já derramou sobre nós. Nós não acreditamos no chamado de Deus para as nossas vidas. Nós estamos olhando a grama do vizinho que é mais verde, mas nós não estamos como Davi. Gente, Davi, né, minha mãe é bem baixinha. Eu falo assim, se minha mãe usar um vestido longo meu, ela trupica e cai e sai rolando. Porque é desproporcional demais. Saul e Davi era a mesma coisa. Sabe o que o Saul disse? Eu não tenho habilidade com essa armadura e nem com essas armas. A minha habilidade é com pedra e com funda. Foi isso que eu recebi do Senhor no secreto. Então eu não posso subestimar aquilo que Deus me deu. É aquilo que foi gerado em você, dentro de você, no secreto, no particular com Ele, que vai fazer a diferença diante dos gigantes e dos valentes que se colocam no teu caminho. Aí ela para pensar e ela, opa, a não ser aquela botija de azeite. A Bíblia não revela o tamanho dessa botija, não revela o quanto de óleo que tinha lá dentro. Só diz que ela tinha uma botija de azeite. E aí o profeta vai dizer para ela, é aí que está o seu milagre. Quantas vezes você vai buscar fora a resposta que está dentro de você, da sua casa, do seu ministério, daquilo que Deus já tem feito sobre a sua vida? O segundo processo, e eu achei interessante isso que o Senhor me disse, é a comunhão. Às vezes nós queremos transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. O milagre dessa mulher dependia mais dela do que do próprio Deus, do que do profeta. Sabe por quê? Porque ela buscou uma direção e ela recebeu uma direção. Ela foi obediente a essa direção. Mas quando ela recebe a direção, o posicionamento dela vai fazer toda a diferença. Ela precisava ter comunhão com seus vizinhos. Ela precisava ser uma mulher de relacionamento. Muitas vezes nós estamos queimando pontes e nós não sabemos quando nós vamos ter que voltar por ela. Muitas vezes nós estamos quebrando relacionamento com pessoas e nós não sabemos o dia de amanhã, porque não nos pertence. Se essa mulher fosse uma mulher de nariz empinado, que não desse bom dia, boa tarde para ninguém, você imagina quantos vasos ela pegaria emprestado. Porque o profeta diz para ela, pegue vasos emprestados, mas não pegue pouco. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, eu quero que você responda para Deus. Se o seu nível de relacionamento e comunhão tivesse em jogo nessa noite para você receber o maior milagre da tua vida, quantos vasos você encheria nessa noite? Quantos vasos você encheria de azeite nessa noite? Se você ficou um pouco abalado, é tempo de você rever os seus conceitos nessa noite. E reestabelecer alguns princípios que foram quebrados. Porque quando eu quebro um princípio, não é eu que estou quebrando o princípio, mas é o princípio que me quebra. Porque nós muitas vezes pensamos, né? É o diabo que está amaldiçoando, e quem criou a própria maldição foi Deus. Toda lei terrena, ela é acompanhada de uma sentença. Todo o princípio de Deus é acompanhado de uma maldição. Então, toda vez que eu quebro um princípio, eu estou abrindo legalidade a uma maldição na minha vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, número 133.
Ai, meu Deus. Derrubei. Tá. Salmo 133, você encontrou? Diz assim, ó. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Era essa palavra que essa mulher estava vivendo. A comunhão atrai bênção sobre as nossas vidas. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o próximo mais próximo de você dorme na mesma cama que você. Quando você sai da sua cama, o próximo mais próximo dorme no quarto ao lado. O primeiro altar é dentro da minha casa. Ali que eu devo manifestar a bênção da comunhão. Porque não adianta eu ser bênção só na igreja, na casa dos meus amigos, no meu trabalho, e em casa eu estar debaixo de maldição. Então eu preciso ter uma vida de comunhão. E era isso, esses processos que essa mulher precisava viver, para chegar no maior milagre da vida dela. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você chegou aqui abatido, entristecido, angustiado, sem entender nada da sua vida. E eu quero te dizer, pode ter saído do teu controle, mas o controle de Deus nunca vai sair. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não perdeu o domínio de todas as coisas. Nós estamos vivendo a maior loucura que já houve na face da terra. Mas mesmo assim Deus, Ele permanece governando e tem toda a autoridade e poder nas suas mãos. Ei, o mundo está em crise, mas nós permanecemos em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável. Ei, se a sua casa está firmada sobre a rocha, pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, mas 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. O quarto processo que essa mulher enfrenta: intimidade. A Bíblia diz em Mateus 6,6 que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Porque aquele que nos vê em secreto nos honrará publicamente. E aí vai uma chave de Deus para a tua vida nessa noite. A gente vive orando para Deus abrir as portas. Mas eu quero dizer que Deus não precisa que a porta se abra para o milagre acontecer na sua vida. O mesmo Deus que opera com a porta aberta é aquele que opera com a porta fechada. Sabe por quê? O profeta disse para essa mulher: ei, pega essas vasilhas, entra no teu quarto, escancara a porta? Não, fecha a porta do teu quarto. O maior milagre na vida dessa mulher aconteceu com a porta fechada. A porta está fechada para você? Deus é Deus para operar milagre na tua vida com a porta fechada mesmo. Porque Ele não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Tudo quanto Ele te prometeu não vai acontecer, já aconteceu. Quando Ele disse haja luz, o milagre foi instantâneo. Quando sai algo da boca de Deus, já aconteceu. Nós não recebemos porque muitas das vezes estamos fora da posição, mas o Senhor é Deus que me trouxe aqui nessa noite para alinhar o teu caráter, a tua vida, o teu caminho ao propósito dEle e te surpreender na face dessa terra. E a Bíblia diz que quando essa mulher ela entra no quarto, ela fecha a porta, ela começa a pedir os vasos, e ela vai enchendo aquelas vasilhas. E chega um momento que ela fala para o filho: traz mais. E ele diz: mãe, acabou. E a Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite...
Porque Deus, Ele opera o milagre a partir daquilo que nós temos para oferecer para Ele. A Bíblia vai dizer em um momento, Jesus, que nunca dispensou o seu povo de mãos vazias, Ele está em um sermão, ministrando, e Ele entende que o crente gosta de cultuar, gosta de adorar, mas também gosta de comer. É ou não é verdade? Isso acontece na minha igreja, isso. Se faz um evento e não tem um lanchinho, meu Deus. Tem que ter uma cantina. E aí a Bíblia diz que Jesus, Ele pergunta, não é porque Ele não tem a resposta, mas é porque Ele quer experimentar o coração dos seus discípulos. E Ele pergunta, o que nós vamos fazer agora? E um dos seus discípulos vai dizer, Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários não alimentaríamos toda essa multidão. Mas já tinha um discípulo que estava com fome há mais tempo, e ele já estava rodeando o povo. E ele viu que havia um menino ali que tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino, a primeira coisa que eu aprendo com ele é não sair de mãos vazias quando eu vou me encontrar com o Senhor. Porque o milagre não está naquilo que eu tenho, mas está quando eu coloco nas mãos de Jesus. A unção da multiplicação está na mão dele. O que eu aprendo também com esse menino é que quando eu vou entregar algo para o Senhor, eu entrego de corpo, alma e espírito, eu entrego por completo. Ele podia pensar, né? Vai que o Senhor falha. Eu vou guardar um pão, um peixe, fazer um macfish para mim, e o resto o Senhor usa para fazer milagre. Não. A Bíblia diz que ele entregou tudo. Ele entregou tudo que ele tinha. Então Deus sempre vai agir a partir daquilo que nós temos para oferecer. Sabe por quê? Aquilo que Ele pede foi Ele que deu. Então Ele sabe aquilo que tem na sua vida e na minha vida. Quando Ele pediu Isaac para Abraão, Ele já tinha dado Isaac a Abraão. Então aquilo que o Senhor está te pedindo, nada mais é daquilo que Ele já te entregou um dia. Mas muitas vezes Ele pede para ver onde está o meu e o seu coração. Então nós precisamos nos dispor em Deus e entregar tudo o que temos e tudo o que nós somos. O Senhor, Ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por inteiro. Desde o princípio, os seres humanos só apresentam pretextos e desculpas para Deus. Deus vai chamar uma pessoa e Ele diz, Senhor, eu sou pesada demais para falar. Ele vai chamar outro, Senhor, eu sou o menor da casa, minha família é mais pobre. E nós estamos repetindo, gente, mas eu quero te dizer, quando Ele te chamou, Ele sabia exatamente quem você era. Ele conhece os seus defeitos, as suas falhas, as suas limitações, mas o amor é uma escolha. Ele escolheu te amar, e Ele te escolheu do jeito que você é. Então, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Se posicione em Deus e você vai viver milagres extraordinários na presença do Senhor. Ele já tem tudo preparado, mas Ele está esperando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, Espírito Santo, Tu és fiel. O quinto processo foi algo que o Vinícius disse aqui nessa noite, que é a honra. Essa mulher, ela honrou aquele profeta. Porque muitas vezes, você que é líder, você aconselha pessoas, a pessoa, na verdade, ela não quer um conselho, ela quer que você resolva a vida dela. Ou então, muitas vezes, ela quer que você ajude ela a alimentar aquela situação, porque ela não quer sair daquele lugar. Aí você dá um conselho, como diz a minha mãe, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Essa mulher podia olhar para o profeta e falar assim, eu preciso de dinheiro, não é de vaso. Eu tenho dívidas. Olha o que ele me disse. Mas ela honrou aquilo que o profeta disse. Ela recebeu uma direção e ela obedeceu. Sabe, já foi dito aqui nessa noite, mas faz parte da mensagem, e eu entendo que Deus, Ele testifica aquilo que Ele quer dizer para nós. Muitas vezes, como nós acabamos de ler em Salmo 133, o óleo começa pela cabeça,
isso fala de autoridade, de você honrar as pessoas como se elas as que estão acima, e fazer do seu irmão como se ele estivesse acima de você também. E honrar não é só as pessoas que te faz bem. Honrar não são só as pessoas que você ama e que te ama. Jesus disse que eu devo amar os meus inimigos. Você pode ler comigo Mateus 5,44? Olha o que vai dizer a Bíblia. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você consegue compreender o que é isso? Você amar os seus inimigos? Você amar uma pessoa que está te caluniando, falando mal de você, que está te fazendo mal? Isso é você revelar ser filho de Deus. Foi isso que Jesus fez por nós. Isso é dar a outra face para bater. E orar por aqueles que nos perseguem. Mas não é orar para matar não, gente. Né? Tem umas macumba gospel hoje em dia terrível. Aqui não acontece isso também não. É só em outras igrejas por aí. Né? Não, o verdadeiro amor é você orar. Um dia um menino da igreja compartilhou comigo que ele estava numa fila e tinha duas irmãs na frente dele de outra igreja, ele não conhecia, e uma estava dizendo que foi assaltada. E aí ela jogou tanta maldição na vida do assaltante que eu fiquei com compaixão dele e intercedi depois pela vida dele. Porque tem pessoas que não entendem que nós devemos orar por essas pessoas que fazem. Então, a gente não ora, às vezes a pessoa tem que pegar alguma coisa nossa para a gente abençoar a vida dela. Profetizar libertação na vida dela, cura. Esse é o nosso papel como igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Nós fomos chamados para profetizar bênção e não maldição. Porque aquilo que sai da nossa boca revela qual é o nosso Senhor, ao qual senhorio nós estamos nos submetendo. O que sai da tua boca quando você leva uma fechada no trânsito? O que sai da tua boca quando alguém te persegue, fala mal de você? O que sai dos nossos lábios revela para quem nós estamos entregando a nossa coração. Honrar a Deus. Altar é lugar de sacrifício. Adoração é adorar a Deus com a nossa vida, em todos os momentos. É fácil? Não é, mas é uma escolha. Existem ciclos na nossa vida que precisam se encerrar e a escolha é nossa. Não adianta você fugir do problema, o problema ele vai te acompanhar. Se você for lá para o Japão, vai chegar lá, vai mudar o ambiente, vai mudar as pessoas, mas o problema vai ser o mesmo, porque como eu disse, o problema é dentro, não é fora, e a solução é dentro. A nova Jerusalém, a terra prometida é aqui dentro. O Senhor está todo o tempo trabalhando dentro de nós, alinhando o nosso caráter. Sabe essa pessoa do teu trabalho que você está orando para ela ser mandada embora? Ela não vai ser mandada embora, foi Deus que colocou do teu lado para ser lixa na tua vida lá dentro. Foi o próprio Deus que colocou para trabalhar do teu ladinho, para trabalhar no seu caráter, para você se revelar filho de Deus e não filho de Belial. Sabe por quê? Os efeitos que nós estamos vendo e criticando no outro são os efeitos que nós não conseguimos superar em nós. E eu vou provar para você na Bíblia isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o único que recebeu esse título.
homem segundo o coração de Deus. Ele quebrou todos os princípios do Senhor. E aí um dia o profeta Natã vai ter com ele. Só que como nós conseguimos analisar bem a vida do outro e não a nossa, o que Natã faz? Usa de estratégia. Ele conta uma história como se fosse um terceiro. Davi ciente da justiça própria. E eu quero dar mais uma chave para você aqui nessa noite. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Então não é a nossa justiça, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou é a minha justiça ou é a justiça de Deus. E cuidado quando você pedir justiça para Deus, porque a justiça dele não é igual da terra, não é reta. O anjo da justiça vem, pega a minha vida toda desalinhada, você acha que a justiça vai para onde? Davi se enche de furor e ele diz, esse homem é digno de morte. Aí o profeta olha para Davi e diz, esse homem é você. Sabe o que ele faz? O que eu e você faz? Senhor, tem misericórdia de mim, mas quando era o outro, merecia morrer. Você está entendendo como que nós temos um senso bem apurado para julgar os outros? Você consegue compreender como nós temos um senso apurado para ver o erro na vida do irmão, mas nós não nos colocamos na presença do espelho do Espírito Santo para ver aquilo que nós precisamos mudar? E eu vou falar para você uma coisa, se eu e você não buscar conserto diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, não vai ser na grande tribulação, quando o Espírito Santo sair da terra, que a gente vai conseguir. É nesse momento. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque Ele enquanto Ele está perto. Jesus disse, eu vou preparar um lugar, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar um presente para vocês. Eu deixo com vocês o Consolador. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele te compreende. Mas muitas vezes nós pegamos o Espírito Santo, colocamos ele numa caixinha e a gente vai fazer tudo do nosso jeito. Aí quando dá errado, a gente abre a caixinha e fala, agora é a sua vez, Espírito Santo. E ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega e faz 3 pedidos. Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer relacionamento comigo e com você. O 6º processo que essa mulher enfrenta para ser aprovada e viver o maior milagre da sua vida é o da gratidão. Naquele tempo, azeite era fortuna, era muito dinheiro. E eu tenho certeza que ela sabia disso. Só que a Bíblia diz que quando ela começa a viver aquele milagre, ela volta no mesmo lugar onde ela recebeu a direção. E ela pergunta, o que eu faço com tudo isso agora? Isso fala de gratidão. Você se lembra dos 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer? Quantas vezes a pessoa faz a campanha, Senhor, quando eu tiver um carro, eu vou levar a irmã Terezinha lá na favela, eu vou entrar nas bocas e no barro e vou dar carona para os irmãos. Senhor, eu vou te honrar com o meu carro. Aí Deus brada na vida do irmão, o irmão compra o carro. Nunca mais acha o irmão. Acaba o culto de chuva, ele sobe o vidro elétrico dele, acelera e pisa, né? Nós somos mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos é para servir a Ele. Você quer viver o maior milagre da sua vida? Aceite os processos de Deus. Não existe plano B, não existe atalho para você chegar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. É se submeter mesmo, é se entregar. Eu quero compartilhar algo com você, não sei até que horas que eu posso ministrar, são 9h15. Mas eu tenho uma aliança com Deus e eu preciso testemunhar isso com você. Eu não cresci em um berço cristão, a minha família não é cristã desde sempre, e eu sou um milagre. Eu sou um milagre
E a minha mãe teve que enfrentar muitos processos para que ela pudesse viver esse milagre na minha vida. Eu nasci debaixo de uma orfandade, os meus pais não eram casados. Com 2 anos de idade, eles eram amigados, eles se separaram e ambos foram viver uma vida de prostituição. Eu cresci bastante, como você pode ver. Órfão de pai e mãe vivo e totalmente carente. E como eu disse, existe um vazio dentro de nós, que ele é do tamanho da eternidade, só Deus pode preencher. E eu quis preencher com coisas externas. Bebida, droga, prostituição, relacionamentos frustrados. Com 12 anos de idade, eu queria, porque o carente, o órfão, ele quer ser amado. Então, onde ele se sente amado, ele faz de tudo para ser aceito. Então, com 12 anos, eu queria fazer parte da rodinha top, porque o diabo fala isso, faz que é top. E a rodinha top da escola fumava, e eu queria fumar também. Eu nem sabia fumar, engasgava, quase morria, mas eu treinava para fazer bonito no outro dia. Só que aí você sabe que um abismo, ele vai puxar outro. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer matar cristão, porque Deus tem prazer na morte do cristão. Ele quer matar aquele que está fora do propósito, que está fora do plano. Quando você é cristão, quando nós somos cristãos, ele quer matar os nossos sonhos, quer matar a nossa fé, ele quer nos desanimar. E aí, com 17 anos, que se eu fumasse maconha, você me perdoa, mas eu não consigo encontrar outra palavra. Eu ficava tão retardada que eu esquecia dos problemas. Só que, na verdade, eu estava aumentando os problemas. Porque eu dependia da maconha para sorrir, às vezes dependia dela para comer, fiquei dependente dela. E os problemas nunca passaram. Porque, como eu disse durante a ministração, o problema foi feito para ser resolvido. E muitas vezes nós buscamos uma fuga para nos esconder do problema. E era isso que eu fiz a vida toda. Quando nós não estamos curados e não queremos ser curados, quando nós não perdoamos as pessoas que nos feriram, nós vamos praticar atos piores do que o que elas fizeram. E era o meu caso, eu não perdoava os meus pais. Então, eu passei uma vida culpando eles por causa das minhas escolhas. Eu quero dizer para você, não é o que as pessoas fazem comigo e com você, mas o que eu vou fazer com aquilo. E muitas vezes nós não queremos perdoar, porque nós nos sentimos tão injustiçados, que nós não queremos ir lá e liberar o perdão, e nós vivemos presos num cativeiro terrível. E foi o que aconteceu comigo. Ninguém quer problema, todo mundo quer solução. Então, ora eu morava com a minha mãe, ora eu morava com meu pai, e essa rejeição aumentava essa dor dentro de mim cada vez mais. Com 18 anos, eu falei assim, agora eu não tenho nada para perder. O que vier é lucro. Fui morar numa casa cheia de homossexuais e comecei a conhecer o que era balada, o que era noite, o que era bebida, o que era droga. Trabalhava, mas às vezes eu saía de uma balada, ia direto para o trabalho, perdi o emprego. E fui me afundando cada vez mais. Aí eu fiz uma amiga, sabe essas amigas que a gente faz aí fora? Porque a Bíblia diz que nós não devemos buscar conselho dos ímpios. Então, não busque conselho de pessoas que não temem a palavra de Deus. Faça como essa mulher. Busque conselho em pessoas que têm aliança e compromisso com Deus. Porque por mais dura e difícil que seja uma palavra que você vai receber, ela virá do coração de Deus. Porque como um pai que se compadece de um filho, assim ele se compadece de nós. Então, ele corrige aquele que ele ama. E essa amiga falou assim, ei, eu vou te levar para um lugar que você vai ter um teto e um prato de comida. Eu falei, vamos embora, não tenho nada para perder. Ela me levou para uma casa de prostituição em São Paulo, em Bauru. E ali eu conheci as entradas do inferno. Eu cheguei lá, me apelidaram de gigante, não sei porquê, se Deus te revelar, você me conta depois. E eu fiz uma amiga melhor do que essa, né? Melhor ou pior do que essa que me levou e disse assim, gigante, vem aqui que eu vou te dar um negócio que vai tirar a sua timidez. Esticou um raio de cocaína e falou, tó, cheira. E eu cheirei. E o diabo fez aquilo que ele sabe fazer de melhor para derrubar alguém, que é engrandecer o ego, a soberba. E ela disse, é a sua primeira vez, para mim você é profissional. Eu falei, então me dá mais que eu quero mais. E ali eu me tornei dependente da cocaína também. E eu confesso para você
que eu passava dias, noites, usando droga, tive muitas vezes overdose, e não sabia como eu acordava com vida no outro dia. Mas enquanto tudo isso acontecia comigo no mundo lá fora, Deus salvou minha mãe. Deu um banho de misericórdia nela. E trouxe ela para o altar. E no altar a minha mãe se tornou a maior intercessora da minha vida. Se eu estou aqui hoje é por causa da minha mãe. A minha mãe, ela tem prótese no quadril dos 2 lados. E nessa época ela tinha feito a primeira cirurgia. E as irmãs do círculo de oração contam que ela se ajoelhava e para ela se colocar em pé, ela tinha que rolar e achar uma posição que ela colocasse, se pudesse colocar em pé. Mas ela fazia questão de se prostrar para clamar pelo milagre. E os profetas se levantavam e diziam, eu vou trazer, vai ser pregadora da minha palavra, eu vou levar para os 4 cantos. E aquilo alegrava o coração dela. Mas quando ela olhava para a minha situação, era difícil de acreditar. Porque a estratégia é sempre a mesma. Quanto mais você ora, maior se torna o problema. Por quê? O que o inferno está querendo dizer? A sua oração não está adiantando. A sua oração não passa do teto. Mas eu quero dizer para você, a sua oração não precisa passar do teto, porque o seu Deus mora e habita dentro de você. Antes mesmo de você falar, Ele já sabe aquilo que você está pensando. E às vezes eu vinha visitar a minha mãe, e eu falo que parecia coisa de cinema. Eu pisava na casa dela, o DVD ligava, e o irmão Lázaro testemunhando, cantando que saiu da droga. E eu dava risada, eu zombava. Sabe por quê? Existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo foi determinado por Deus. Todas as vezes que eu vi alguém tentar ajudar Deus, não deu certo. Olha para a vida de Sara. Sara recebeu uma promessa de que geraria um filho. Como eu já disse, Deus conhecia a circunstância e a situação dela. Ela era idosa. Deus sabia o que estava dizendo. Mas ela teve uma brilhante ideia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola com as próprias mãos ela destrói. Sara teve um plano brilhante de fazer o seu esposo dormir com uma serva. E nós vivemos a consequência até o dia de hoje. Olha de longe mesmo para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus não precisa da sua ajuda. Ele é o dono do milagre. Ele sabe o que está fazendo. Diga, agora faz cara de olhar de profeta, né? Porque a boca não dá para ver. Faz um olhar de profeta e diga assim, ei, o teu milagre tem dia, tem hora e tem lugar marcado por Deus. Você recebe? Então dá um brado de vitória em nome de Jesus. Aí ela acordava felizinha e falava assim, Letícia, hoje tem culto. E eu dizia, hoje eu vou embora. E ela ficava triste. Porque eu acredito que ela pensava, mas o Senhor disse que iria fazer. Um dia, eu estava nessa boate e me chamaram para ir para um pagode. E eu não tinha dinheiro, que se eu ganhasse R$1.000 eu cheirava, se eu ganhasse 2.000 era tudo para usar droga. E essas meninas não gostavam de mim, elas disseram assim, vamos que nós vamos bancar tudo. E eu falei, então vamos. E quando eu disse, então vamos, eu não sabia que o Espírito Santo falava com pessoas quando elas estavam perdidas. Mas ele me disse, isso não vai dar certo. Mas mesmo assim eu fui. Quando eu cheguei lá, todo mundo que não gostava de mim me servindo. E essa voz aumentava e dizia, isso não vai dar certo. O diabo acompanha eu e você desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Por isso que ele sabe aonde te fere. Ele conhece suas fraquezas. E eu sempre fui cheia de justiça própria. Podia mexer com qualquer um, mas não mexe com os meus amigos. E começou uma briga quando nós voltamos. O que eu não sabia que era uma cilada contra a minha vida. E eu fui defender aquela amiga. Eu era amiga dela, mas ela não era minha amiga. Quando eu fui defender, aquele traficante segurou na minha garganta com uma faca na mão. E você não precisa ser cristão para saber que no momento da morte só Deus pode te livrar. E eu entrei em desespero e comecei a pensar, Deus, me tira daqui, me tira, me livra, e nada acontecia. E eu ouvi uma voz por 3 vezes no meu ouvido dizendo, clama a mim, clama a mim. E teve um momento que eu fechei os meus olhos, não fui eu quem clamou, mas aquele que intercede por nós e disse, Deus,
Se o Senhor me livrar daqui hoje, eu vou para a tua presença e nada vai me tirar de lá. Eu não sabia o que eu estava falando, mas deu certo. Os olhos dele estavam petrificados de ódio. Ele segurava uma faca, mas o braço dele não se movia. Quando esse clamor veio de dentro de mim, ele voltou ao normal e disse: me perdoe, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu era envolvida com uma gangue lá de São Paulo e ele sabia que ele corria risco de vida naquele momento, mas o que ele não sabia era que Deus estava usando a estratégia de Satanás para mudar a minha vida. Ei, sabe a artimanha que o diabo está tramando contra você, o seu casamento e a sua casa? Sabe a forca que Amã preparou para Mardoqueu? É a mesma ferramenta que Deus vai usar para colocar ele por terra, para derrotar esse gigante. Levanta a tua mão que eu estou profetizando sobre a tua vida. A mesma ferramenta, porque a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a tua vida irá prosperar. É com essa ferramenta que o inferno se levantou, que ele vai cair no nome de Jesus. Recebe quem crê. Oh, Rabacaia. Rabaxerle alabás. Quando eu entrei no meu quarto, sabe esses filmes que você assiste, essa estrada bem escura e de repente liga um farol bem alto? Foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei naquele quarto, caí de joelho e comecei a chorar e só sabia pedir perdão, perdão, perdão. No momento eu não entendi o que estava fazendo, mas hoje eu sei que eu estava alcançando misericórdia do coração de Deus. Toda vez que eu ligava para minha mãe, ela dizia assim: eu não posso fazer nada por você, e desligava o telefone. Aquele dia ela nem atendeu. Você pode dizer, sua mãe orava e era ruim assim com você? Toda vez que Deus permite alguém endurecer o coração no seu caminho, é porque Ele quer revelar uma glória maior. Sabe por que Ele mandava Moisés falar com o faraó e endurecia o coração de faraó? Porque Ele queria revelar uma glória maior. Sabe por que as coisas não acontecem do jeito que você sonha e planeja? Porque Ele quer revelar uma glória maior. Ei, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nessa situação que você está vivendo, Ele vai revelar uma glória ainda maior. E aí ela desligou o telefone e pensei: Deus, antigamente ela atendia, agora ela nem atende mais. E aquela voz voltou e disse: liga de novo. Quando eu liguei, minha mãe atendeu. E eu comecei a gritar e dizer: Deus, mãe, aqui não é meu lugar, eu quero ir embora. Aonde você está, Letícia? Eu falei: mãe, aqui não é o meu lugar, eu quero ir embora. Ela disse: vem, mas eu não tenho R$1 para te dar. E eu pensei: também não tenho R$1 para ir embora, mas eu vou embora. Dormi, acordei, fazendo as malas e todo mundo rindo de mim. Isso é pira da droga, vai passar. E eu me lembro que chegou o dono daquela boate e disse: o que está acontecendo aqui? E eu abracei ele e falei: até aqui você foi o meu pai, mas esse aqui não é o meu lugar. Ele disse: de onde você é? Eu disse: sou de Londrina. Ele disse: R$100 dá para você ir para sua casa? Eu disse: dá. Ele falou: então Tó, vai embora. Eu chamei um taxista, eu nunca me esqueço o nome daquele homem, Marcelo. Ele levava a gente para fazer os corre, como se fala aí fora. E aquele dia, ele fez um caminho totalmente diferente do que ele fazia sempre para levar para a rodoviária. Você acredita que Deus fala conosco através de sinais? Naquele dia, Deus estava me dizendo: se prepara, porque hoje é um novo caminho, é um novo tempo, é uma nova história. Quando eu cheguei na rodoviária, eu perguntei para ele quanto é a corrida, e ele levantou as mãos e disse: Deus te abençoe, vai com Deus. Queria que vocês colocassem em pé. Quando eu cheguei na minha casa, eu aprendi com meu pastor: se coloca em pé para você pensar que está acabando. Quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe estava como Ana. Ana estava estéril, orava já há mais de 20 anos por um filho. E esse filho não chegava. A minha mãe espiritualmente estava se sentindo estéril. Porque ela orava por uma filha, mas ela não sabia se o milagre iria mesmo acontecer. A minha mãe estava começando a caminhar com Deus. Ela ainda não tinha vivido nenhum milagre, a não ser o milagre que Ele fazia na própria vida dela. Mas muitas vezes, nós nos esquecemos que no deserto caiu maná do céu.
Nós nos esquecemos que no deserto as roupas cresciam no corpo. Nós estamos tão focados em coisas grandes para nós, que nós nos esquecemos dos detalhes. E quando eu cheguei em casa, eu fiz como um filho pródigo, eu fiz um caminho de volta para casa. Eu me prostrei diante da minha mãe e disse: mãe, me perdoa, e agora eu vim para servir a Deus com você. O Senhor, Ele foi me buscar em lugares que homens não querem entrar. O Senhor me abraçou quando ninguém queria me abraçar. O Senhor me amou quando ninguém mais me amava. As mesmas pessoas que oravam com a minha mãe diziam: o final dela ou é o caixão ou é a cadeia. Mas a última palavra não é da medicina. A última palavra não é do direito, não são dos juízes da terra. A última palavra sempre foi, sempre será de Deus. Então eu vim aqui nessa noite para dizer para você: não retroceda, não chuta o balde, não entrega os pontos, não abra mão da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Eu sei que está doendo. Aquela mulher lá no fundo, de preto com branco, azul e branco, com a mão, a senhora, não desiste não, minha irmã. Eu vejo Deus te tomando pela mão direita nessa noite, dizendo: filha, não temas. Eu sou e estou contigo nessa batalha. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. E se você passar pelas águas, elas não vão te submergir, porque eu sou o teu Deus. Podem te lançar numa fornalha, mas quando olharem para essa fornalha, vai ver a presença do quarto homem, com a aparência do Filho de Deus. Rabalabachere, essa situação não é para a morte, mas é para a glória do nome dele, diz o Senhor. E eu vejo o Senhor renovando as suas forças. Você não vai parar, você não vai retroceder, porque Ele é contigo, diz o Senhor. Arabacalabachere. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos vivendo dias em que o desespero bate na nossa porta. Quantos pais de família perderam o seu trabalho? Quantas mães solteiras perderam o seu trabalho? Quantos pais nessa hora têm os seus filhos na droga, na prostituição, no homossexualismo? E a sociedade diz que não tem mais jeito. As circunstâncias dizem que não tem mais jeito. Mas eu creio que Tu és Deus que abre um caminho em meio a esse deserto, Pai. Eu creio em um Deus que é Pai, que é amigo, que é companheiro e é socorro bem presente na hora da angústia. E eu peço ao Senhor que essa palavra nessa noite gere vida. Renova a fé da sua igreja, ressuscita sonhos, projetos nessa noite. Se a porta está fechada, opera com a porta fechada mesmo. Toca, Senhor, toca aonde homem nenhum pode tocar, e faz aquilo, Senhor, que homem nenhum pode fazer. Oh, Senhor, visita as famílias nessa noite que estão sendo representadas aqui. E aqueles que nos assistem, Pai, pela internet. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, tudo pode estar parado, mas o Teu Espírito está livre para agir. Então age, Senhor, em favor do Seu povo nessa noite. É o que eu clamo a Ti, no nome de Jesus. Eu gostaria que você levantasse sua mão bem alto e diga assim: 2020 ainda não acabou. O mesmo Espírito
que ressuscitou Jesus no terceiro dia. Ele está aqui. Se em 3 dias Jesus venceu o inferno e a morte, ainda tem 2 meses para Deus mudar a tua história. Ei, porque Ele é Deus. Aplauda com vontade, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Arabaia. Que minha esperança está em Ti, e eu não tenho nada além, nada além de Ti, nada além da promessa, da Tua promessa. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados aqui?